toda a igreja, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, nós estamos indo ali em Fortaleza para uma consulta do irmão. Vamos aproveitar aqui, passar um pouco da palavra de Deus e falar com vocês, né? Mas aqui nós desejamos que todos vocês estejam na paz de Cristo, com muita saúde, com a glória de Deus. Bom dia, irmão. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja convosco, com todos nós, em nome de Jesus, né? É verdade. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente está indo ali em Fortaleza, vou resolver um caso de questão de saúde, irmão. Eu trabalho numa empresa aqui, inclusive essa empresa que os carros, que a gente passa por uma empresa Vitória, né? Uma empresa que existe aqui em Fortaleza, uma empresa muito conhecida. Eu estou com um problemazinho aqui no joelho, doendo muito, doendo. E eu vou ali no médico para ver se a gente consegue um remédio no meu joelho. E a irmã vai passar uma palavra, né, filho? É verdade. A irmã Dinés vai passar aqui uma palavra para vocês. É. E que Deus abençoe o nosso dia de hoje. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Soberano Deus, maravilhoso Pai amado, Pai bendito, querido, santo, misericordioso. Nesse momento, meu Deus, nós nos apresentamos a Ti, Senhor. Graças, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor, e derramado chuva de bênção na nossa vida. Agradecemos, meu Deus, por tudo, Senhor. Entregamos nas Tuas mãos o nosso dia, nosso Amém, trabalho, glória a Deus. Amém. Nossas finanças, nossa Amém, família. Senhor, glória a nosso Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor continue cuidando de nós, meu Deus, assim como o Senhor tem cuidado. Toma cada um nas Tuas mãos. O Senhor conhece a necessidade de cada um dos inscritos do canal, de cada pessoa que ouve as palavras que nós passamos da profecia, porque nós estamos vendo que os tempos estão próximos, cada vez mais próximos mesmo. Mas nós estamos cobertos pelo sangue, pelo manto de Jesus e lavado pelo sangue carmesim de Jesus Cristo. E nada temeremos, porque nós servimos ao Senhor dos Exércitos, o Deus dos deuses, o Deus eu sou, o maravilhoso Deus forte, o conselheiro, o Deus Emanuel. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos neste momento. Amém, Pegamos a glória palavra. a nosso Deus, aleluia. Neste momento, Senhor, vamos ler a palavra, dar-nos a Tua compreensão, meu Deus. Amém, graças a Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos levar os irmãos até umas alturas que nós estamos já indo para Fortaleza, na avenida. 20 minutos tá no dia. Daqui uns 20 minutos nós chegamos lá no nosso propósito. Eu liguei para lá, vamos. Com a glória de Deus. Aham. Aí depois a gente pega e faz outro. Louvado seja Deus. Vou tentar desligar o microfone do lapela, já dá certo. Lembrei agora. E você botava aqui, bota ele aqui, não pega som nenhum. Eu me lembrei. Oh, glória, aleluia. Deixa pra Isso próxima. irmãos, tem chovido bastante, graças a Deus. Menino, ontem foi tanta chuva e tanto trovão. Mas pra glória de Deus, Deus abriu tempo pra gente ver essa viagem, que é tão complicado. É complicado porque o trânsito ele é. O trânsito aqui O trânsito é pesado essa pesado. hora. Aí, mas glória a Jesus, Deus abriu aqui. Amanhã o sol tá abrindo aqui. Em nome de Jesus, nós vamos chegar com tempo da gente fazer a consulta, se Deus quiser, né? Aí vamos aqui a palavra, irmãos, aleluia. Em meio a tantas tribulações que nós estamos vivendo, muitas vezes a gente fica se perguntando onde é que está Deus, né, na nossa vida. Eu tenho certeza que cada um que está me ouvindo nessa hora vai concordar comigo e vai dizer que teve um momento da vida que perguntou: Senhor, onde é que o Senhor está? O Senhor não está olhando para mim? O que é que eu estou fazendo de errado? E eu meditando nesse pensamento, nessa palavra, me veio a palavra de Mateus, que está no Evangelho, escreveu Mateus, o Evangelho,
capítulo 8, do versículo 23 ao 27, que vem contar a história onde Jesus acalma a tempestade. Aleluias. É Glória a Deus. Aí diz assim a palavra do Senhor. Só Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E entrando ele no barco, Jesus, seus discípulos o seguiram. Glória a Deus. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos aproximaram-se e perguntaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? E então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguindo-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Até aqui a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. É forte, é tremenda essa palavra. Louvado seja Deus. Amém. Glória ao nosso Deus. Esse pensamento que eu acabei de comentar com os irmãos, como eu já falei, repito, tenho certeza, como eu vou pegar essa mão, eu tenho certeza que alguma vez da nossa vida, ou até muitas vezes da nossa vida, nós nos vimos desse jeito. Jesus aqui vem contando a história que ele entrou no barco e os seus discípulos o acompanharam. Jesus entrou no barco, os discípulos o acompanharam e Jesus foi descansar. Porque Jesus, ele estava na terra, ele veio como um homem e ele tinha todos os cansaços que nós temos, natural, do corpo físico. E o seu trabalho de evangelismo não é como hoje não. Jesus, ele já veio pregando o evangelho, que aonde ele chegava, ele dizia: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Quando Jesus já pregava, a palavra dele era essa: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, há 2000 anos atrás. E Jesus, ele saía pregando. E não era que nem hoje não, que a pessoa passa a perna numa bicicleta, vai ali, entra dentro do carro, vai ali evangelizar, vai para onde vai? Ele vai num transporte. E Jesus não, Jesus ele andava a pé, ele andava no barco, ele andava no jumento, léguas e léguas, dias e dias de estrada, como a gente muito vê nas escrituras. Uns tempos onde eles andavam dias para chegar de um lugar para o outro. Hoje em dia é muito fácil a gente se locomover de um lugar para o outro, tudo muito fácil. E Jesus ali, ele cansado da sua luta diária, da pregação do evangelho, de ficar em cima dos montes, de ficar lá dentro do barco ministrando a palavra para todas aquelas multidões. E ele, cansado do seu corpo físico, cansaço, ele ali foi descansar quando ele entrou dentro do barco. E ali os discípulos começaram a observar, que diz a palavra, que começou a se levantar uma grande tempestade. Essa tempestade era tão grande que diz aqui na palavra, aleluia, que o barco era coberto pelas ondas. Aleluia. E os discípulos ali ficaram atemorizados. Os discípulos ali ficaram atemorizados. E ali eles se chegaram a Jesus e perguntaram para Jesus, né? Mestre, aleluia, os discípulos disseram assim: mestre, salva-nos. Em algumas versões, né, na minha versão diz: Senhor, salva-nos. Senhor, salva-nos, porque
estamos a ponto de perecer, né? Ou porque perecemos. Eita. Oh, Jesus Eita, da glória. glória. Agora foi no pneu. Aleluia. Eita glória, Jesus. Oh, Jesus. Aleluia, Senhor. E aí, glória a Deus, Jesus ali no seu descanso, a tempestade estava a ponto de virar o barco e os discípulos atemorizados chegaram ali aos pés de Jesus para clamar a Ele para acalmar aquela tempestade. Meus irmãos, minhas irmãs, essa palavra é para mim, é para vocês, é para cada um de nós, que na hora que nós nos vemos desesperados, na hora que nós nos vemos atemorizados com a tempestade que se levanta na minha vida, na sua vida, seja ela qual for, a palavra de Deus aqui diz que aqueles discípulos, eles clamaram a Jesus e disseram: Mestre, salva-nos, salva-nos porque nós perecemos. Quantas vezes nós estamos a ponto de perecer realmente? Irmãos, a questão de Jesus se encontrar no barco não quer dizer que a gente está livre de tempestade, não. Eu digo aqui para vocês nessa manhã, eu nem tinha pensado nessa palavra, mas eu pedi a Deus uma palavra para me ministrar agora nessa viagem. E Deus me lembrou. Deus me lembrou dessa passagem bíblica para poder até falar comigo mesmo, porque a gente, muitas vezes da vida da gente, ou sempre, ou quase sempre, porque o que não falta é tribulação na vida da gente. Quase sempre a gente está quase a perecer. A gente está sem força, a gente já está fadigado da vida, são tantos os problemas, tantas situações que a gente vive no dia a dia. Nós estamos vivendo, como eu comentei há pouco tempo, realmente nós somos uma geração que nós estamos vendo eventos apocalípticos acontecendo. Isso está acontecendo na nossa geração. Aleluia. E nós sabemos que tudo é uma questão de transformação, uma mudança muito grande. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Jesus Cristo, ele vem buscar a sua igreja, e a gente sabe que o que permanecer na terra não vai ter mais nada de Deus. E nós temos que lutar para nós podermos ficar firmes, continuar na presença de Deus, e para que nós possamos ganhar a nossa coroa, o nosso galardão, e ir morar na cidade celestial, e junto com Jesus e os anjos, nós sermos felizes, porque a palavra diz que aquela cidade não haverá pranto, não haverá mais dor, não haverá mais luto, não haverá nada de ruim. Não haverá choro, ranger de dentes, exatamente. Preocupações. Nada terreno, todas as coisas velhas se Aleluia. passaram. Nós Verdade, vestiremos Deus. vestes brancas, nós teremos um corpo transformado, nós não teremos mais doenças, não terão enfermidade. A glória de Deus vai iluminar a cidade toda, não vai ter noite nem dia, porque a glória de Deus alumiará toda aquela cidade. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Coisa maravilhosa. É verdade. E os anjos cantando, amém, amém. Louvado seja Deus, aleluia. E nós temos que nos manter firme, porque a palavra de Deus também diz que o inimigo das nossas almas, o diabo, ele vive ao derredor, buscando a quem ele possa tragar. Em poucos instantes, em poucos minutos, as coisas acontecem e de repente você se vê já num beco sem saída. Aleluia. Mas
mas existe a saída, que é Jesus Cristo, aleluia. E nós aqui, como eu estou falando neste momento, aleluia, o Espírito Santo vai nos conduzir, glória a Deus. E a gente voltando para a palavra, verdade, a gente não está isento de passar por tempestade na nossa vida, não. Aqui Jesus, ele nos dá o entendimento de que esse barco é a nossa vida. Jesus entrou no barco, os discípulos entraram com ele, está na palavra. E eu estou dizendo aqui, Jesus está me dando o entendimento que esse barco é a nossa vida. Jesus entrou na minha vida, Jesus entrou na vida do irmão, Jesus entrou na sua Amém, vida. glória a Deus. Nós estamos vivendo tribulações, aleluia, graças a Deus nós temos problemas, nós temos tribulações. Há um mês atrás, há 20 e poucos dias atrás, eu tive uma doença, uma pneumonia, que eu me vi muito apavorada e clamei ao Senhor mesmo, pedi a Ele, porque foi só evoluindo, e eu teve hora que eu pedi a Deus, e Senhor, o que está acontecendo comigo? Me ajuda. Por tudo quanto é sagrado, me ajude, porque eu não aguento mais. Porque a dor do corpo, todo problema, toda espécie de problema, de doença, é coisa terrível na vida da gente. Tudo, qualquer coisa, seja lá onde for, é um motivo aonde você sofre muito. E eu clamei a Deus, eu disse, meu Deus, me ajude em nome de Jesus, porque eu não aguento mais. Eu tossia tanto que eu não aguentava mais, meu corpo doía todo, uma dor terrível. Parece que estava rasgando meu corpo todo. E Jesus estava no barco. Jesus, ele continua no meu barco, ele continua no barco do irmão, ele continua no seu barco. Você está com problema hoje? Eu também estou com problema. A minha casa está com problema, você está com problema na sua casa? Nós temos família, nós temos filhos, nós temos o nosso casamento, o nosso ministério, nosso primeiro ministério é a nossa casa. É dentro do nosso lar, tem que ir tudo bem dentro do nosso lar para que a gente possa vir, aleluia, cuidar das ovelhas, para que a gente possa andar bem também com Jesus Cristo. Primeiramente é o nosso ministério, é a nossa casa e a nossa família. Nós precisamos estar bem, aleluia. E então diz aí que os discípulos, eles atemorizados, eles clamaram ao Senhor, eles clamaram a Jesus, salva-nos, que nós estamos quase a perecer ou quase a morrer, né? Porque a tempestade era muito grande, aleluia. E muitas vezes a tempestade está grande mesmo na minha vida, na sua vida. Nós só deixaremos de sentir dores, deixaremos de ter problema no dia que, em nome de Jesus, nós passarmos desta vida. E nós tivemos, aleluia, em nome de Jesus, a salvação. A salvação em Cristo Jesus, porque só através dele é que nós poderemos ser salvos. Aleluia, a palavra diz que Jesus se levantou, aleluia. Jesus. Aí a palavra diz aqui no versículo 26, diz que Jesus ele disse assim, olha, por que temeis, homens de pequena fé? Pois é, a fé também é outro problema. Muitas vezes, a maioria das vezes realmente é a fé. Porque a fé, a palavra de Deus diz que a fé é um dom de Deus, né? Então, nós precisamos cada vez mais orar a Deus pedindo fé, porque com a fé nós cremos em tudo que Deus tem proposto para a nossa vida. Nós precisamos ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Sem fé nós não podemos caminhar nos caminhos do Senhor, porque nós vivemos por fé. A palavra de Deus também diz que o justo ele vive pela fé. E você tem que ter fé que você está seguindo a um Deus invisível, que ele não te larga, que ele te sustenta pelas mãos, que ele está olhando por você lá do alto, mas que ao mesmo tempo ele está te cuidando aqui na terra, porque o Espírito Santo, quando Jesus ele foi ao Pai,
O Espírito Santo veio, o Consolador, para cuidar de nós e ficar conosco aqui, habitando conosco aqui na terra, dentro de nós, porque nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória E aqui a Deus. Jesus diz: por que temeis, homens de pequena fé? Então, se nós tememos, é porque realmente nós não temos fé suficiente. Aleluia. Nós não temos fé suficiente. Mas, aleluia, Deus, Ele é tão maravilhoso, tão misericordioso para conosco. Aleluia. E aí a palavra diz que ele se levantou, Jesus se levantou e repreendeu os ventos e o mar. E então se seguiu uma grande bonança. Aquela tempestade, ela se acalmou e virou aquelas ondas tranquilas, aquele mar tranquilo. O mar, ele é muito lindo quando você olha, que você vê aquelas ondas calmas, ali aquela calmaria, ele é muito bonito. Mas quando ele está com aquelas ondas enormes, ele é muito, quando ele está com aquelas ondas grandes, você percebe aquela força. Ele tem uma força muito grande. Mas quando veio aquela grande bonança, é assim na minha vida, na sua vida. Quando Jesus, ele vem, acalma a tempestade, aí sim se gera uma grande bonança na nossa vida. E aí nós temos a calmaria, e aí nós começamos a agradecer a Deus por mais uma vez Ele ter nos salvado, Ele ter nos curado, Ele ter nos tirado de qualquer enfermidade, de qualquer problema. Nós vamos pegar o sinal grande lá, tá? Para os meninos olímpicos, viu? Amor, tô lembrando. Aleluia. Glória a Deus. E é assim, meus irmãos. Não é brincadeira, a vida não é fácil. Cada vez as notícias do mundo, a cada vez mais chegando para o mundo, né? Mas nós só temos que confiar em Deus, nos firmar nas Sagradas Escrituras. Não ficar ouvindo a um e a outro, muitas falácias, muitas conversações. Vamos nos apegar somente a Jesus Cristo, a palavra de Deus, que ela sim é o pão vivo que desceu da terra, e com ela nós não seremos enganados por ninguém. Nós precisamos ter a sabedoria das Sagradas Escrituras, aprender a ler e compreender a palavra de Deus. Aleluia. E no versículo 27, aqueles homens ficaram maravilhados. Aqueles homens ficaram maravilhados e disseram: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. E aí, aleluia, quando nós passamos pela tempestade, quando se forma aquela bonança na nossa vida e nós cantamos o hino da vitória, aí é que nós abrimos os nossos olhos e vimos realmente quem é este Deus. Quem é este Senhor, aleluia, que está conosco, que está no nosso barco, que está na nossa vida, que Ele tomando conta do barco, Ele tomando frente do nosso barco. Com certeza vai vir a tempestade, vão vir as ondas grandes, o nosso barco vai quase perecer, irmãos. Mas nós seremos salvos sim, porque Jesus, Ele não vai deixar nós perecermos. Assim nós confiamos e nos entregamos na mão dele, esperando que ele, aleluia, nos ajude a caminhar, aleluia, nas nossas tribulações, que não são poucas. O dia a dia ele nos cansa, nós vivemos cansados, nós vivemos atribulados, mas nós precisamos ter essa fé. Aleluia, no nosso Deus maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus, ela sempre diz assim. A palavra de Deus, ela vem dizer aqui na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 8, diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos,
mas não desamparados. Versículo 9. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Aleluia, glória a Deus, diz assim a palavra do Senhor. Aleluia, somos atribulados sim, aleluias, perplexos, somos perseguidos, mas a palavra de Deus diz que não desanimamos, abatidos, mas não somos destruídos. Aleluia, glória a Deus. É por fé. É somente por fé que nós vivemos. O justo viverá pela fé. E se não for pela fé, irmãos, nós não vamos crer em Deus. Porque Deus é invisível e é difícil a gente crer no que a gente não está vendo. Mas Deus, Ele é onipotente, Ele é onisciente, né? Ele está em todo lugar, Ele tem todo o poder. Aleluia. Minha vida é na sua vida. Que nós possamos hoje sempre confiar e acreditar que Deus, Ele está conosco a todo momento. Não importa o tamanho da tribulação que se levantar. Não importa o tamanho da onda que se levantar, nós precisamos nos lembrar que o Jesus que nós servimos, Jesus Cristo que nós nos entregamos na mão dele, ele é maior do que qualquer tribulação, do que qualquer problema. Porque este céu que nós estamos vendo agora não está nublado, essa terra, tudo foi criado pelas mãos de Deus. Aleluia. E é tudo para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Senhor. Deixa essa meditação para a igreja, para que nós possamos nos fortalecer a cada dia mais, a gente ter mais força, ter mais fé, que é muito difícil. Muitas vezes a gente se sente muito atribulado mesmo, muito perdido, muito achando que Jesus não está no nosso barco, que Jesus não está conosco. Mas Deus, Ele é o Deus que levanta. Ele levanta aquele que está caído no caminho, Ele dá força àquele que está cansado, dá vigor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. É para a honra e glória do santo nome de Deus que eu deixo esta palavra para a meditação da igreja. Aleluia. Glória a Deus. Deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Vou fazer os 30 minutos. Vamos adorar a Deus agora, aleluia. Ô glória. A nossa fé em ação e confiamos. Olha aí que coisa linda. E oramos a Deus. Glória a Deus. Tá vendo o louvor? Deus ouve e responde. E dá tudo certo. E dá tudo certo. Até no louvor Deus ajuda, ô glória. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Daqui a pouco a gente chega lá. Se a gente colocar Tem que confiar. a nossa fé em Tem que ação, ter fé. vai dar tudo E dá certo. tudo certo. Amém. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons.
É só os escolhidos, né? Também louvor da gente suspendado. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. É a Avenida Domingos Vai Olímpio. dar tudo certo. Já deu tudo certo. Passamos a palavra para os irmãos. Já deu Passamos a palavra para os irmãos. E estamos mostrando a cidade que a gente vive, Fortaleza. Fortaleza Santa. Gosto muito da nossa cidade, irmão. Fortaleza é uma cidade muito bonita. Tem praias. Muito lindas as praias. Uma cidade calma. Próspera, né? Tem tudo, né? Que nós estamos quase no centro de Fortaleza. Mas, irmão, obrigado. Bom trabalho, tudo de bom e Deus que acompanha. Para você também. Deus abençoe. Louvado seja Deus, aleluia. Graças a Deus tem chovido bastante, aleluia. Semana passada que tá chovendo, né, velho? Semana passada. Semana passada que vem chovendo. Você tem valor, o Espírito Santo se move em Você. Vamos louvar a Deus. Aleluia. Que hora é essa? 8h30. Que hora é lá, consulta? 10h30. A gente tem que ir cedo, a consulta é 10h30, mas a gente precisa ir cedo porque a gente mora longe. Aí passou a madrugada chovendo, aí tem o trânsito e a gente tem que contar com tudo isso, até o estacionamento, que é difícil lá. Jesus. Devia ter ficado aqui, vai na casa, depois alcança. Cadê? Vamos ouvir isso. Glória. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Ao meu lado, descansar e confiar.
Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.